As pessoas querem colocar no desenho delas, as pessoas querem fazer fanart do jeito que elas quiserem, pode fazer fanart do caralho que quiserem, mas eu não vou usar essa porra no meu jogo. Porque você não gosta? Porque eu não gosto, ué. Cara, eu acho engraçado que toda vez que a gente vai falar do Cellbit, o pessoal começa a teorizar e fazer algumas polêmicas em volta do seu nome, e mesmo em coisas que ele não tem absolutamente nada a ver. Porém, como seu nome está envolvido nisso, é fácil. Até porque, semana passada, se eu não me engano, aconteceu uma parada muito errada, onde um de seus moderadores acabou dando retweet e curtindo algumas fanarts NSFW, ou seja, aquelas fanarts que contêm conteúdos inapropriados, né, que são destinados apenas para o público adulto, digamos assim. Todo mundo sabe que o fandom do Cellbit é enorme, então seria meio óbvio que isso aqui não seria uma parada assim que as pessoas simplesmente iam deixar passar assim como se nada tivesse acontecido. Que essa arte em questão, ela continha algumas imagens que eu tenho certeza que as pessoas podem associar ela a algo mais pesado ainda, porque nessa NSFW não só tinha o Cellbit, como também o Forever, como também o Richarlison, que sei lá, é meio que o filho deles, né? Mesmo que fosse apenas um ovo, as pessoas estavam associando isso a um conteúdo de pedô, porque ainda assim era uma fanart que envolvia um menor de idade, mesmo que fosse apenas um ovo. Mas enfim, tem gente que concorda, como também tem gente que não concorda, mas a polêmica ficou tão grande aí que o Cellbit ele teve que se manifestar e falar sobre isso, principalmente afastar a moderadora em questão. Até porque os próprios moderadores do Cellbit são muito conhecidos pela própria comunidade, então as pessoas de fora vendo aquilo acabou ficando muito chateado e foram cobrar eles. Porém, algumas pessoas não estavam aceitando muito essa ideia, inclusive até alguns moderadores estavam ficando do lado daquele mod que havia feito esses retweets desses conteúdos inapropriados. Só que isso acabou gerando uma bola de neve e o próprio Cellbit teve que vir a público para dar esclarecimento para todo mundo e falar sobre esse ocorrido. Acontecendo aí em relação a um problema com um mod. Eu fui entender o que aconteceu. Quando eu entendi, o mod foi removido da equipe. A situação já foi controlada. Aí eu fui conversar com os outros mods. A gente conversou bastante. Eu já dei um puxão de orelha em alguns mods que não estavam entendendo a gravidade da situação. Já falei com eles, já lidei com a situação, a gente já lidou. Se a partir de agora, desse momento, que já conversamos, já dei um puxão de orelha, já lidamos com a situação e o mod em questão foi removido. Se a partir de agora acontecer algum problema, eu vou pessoalmente falar com qualquer mod que esteja tendo uma atitude problemática e vou lidar com ele também. Eu acredito que não vai acontecer, porque todo mundo que eu conversei entendeu exatamente a gravidade da situação e o problema foi resolvido, certo? Fico muito triste que tenha acontecido, acontece. Não quero ficar falando sobre isso durante o resto da live, porque eu quero me divertir jogando videogame com meus amigos. E eu acredito que todo mundo vai ser bem compreensível em relação a isso. Só que como tudo não são flores, as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo tem uma grande leva de fãs, mano. Tem muita gente que gosta de consumir e ver esses conteúdos inapropriados aqui em forma de desenho ou não, né? Enfim, cada um tem o seu gosto. Porém, nem todos, mas alguns artistas começaram a passar do ponto, produzir um tipo de conteúdo que, sinceramente, eu acho que o Cellbit e nenhuma outra pessoa gostaria que a sua imagem fosse vinculada a ela, onde começaram a fazer fanarts sexuais do Cellbit de uma forma que, como eu disse, ninguém gostaria de ter sua imagem vinculada a ela. Ainda mais porque não era apenas do pessoal fazendo fanarts, as pessoas usando o seu personagem lá no Minecraft, ficaram pegando imagens reais mesmo do Cellbit fazendo coisas sexuais. E como eu disse, aqui ficou muito complicado, porque teve muitas pessoas aí bravas com o Cellbit porque ele tava reclamando sobre esse tipo de conteúdo, que ele não gostava de ter sua imagem vinculada a essas artes adultas. Então, gente, vocês têm que respeitar a opinião dele, mano. Até outra situação que aconteceu, envolvendo também as fanarts, foi das pessoas perguntando e questionando ele por que ele não usa as fanarts que as pessoas fazem pra ele. Ele simplesmente foi bem direto e falou porque ele não gosta. E até isso virou motivo pra tentarem criticar o cara, mano. Eu não acho desrespeitoso. A única coisa que eu acho desrespeitoso é desenhar a minha pessoa real fazendo coisas que eu não faria, ou associar a minha imagem real fazendo, ou até de personagem. Enfim, o senso comum e básico, né, de não fazer coisas sexuais e não fazer putaria com a minha imagem. Isso é um senso comum, level 0. A partir daí, se quer fazer uma personagem de cabelo branco, preto, com orelha, sem orelha, com rabo, sem rabo, você me desenha como você quiser. É como você quer fazer a parada. Se você está se expressando artisticamente, você tem liberdade artística de fazer, desde que isso seja respeitoso e não seja, obviamente, um crime. Mas isso não significa que eu vou querer ficar usando orelha de gato dentro do jogo. Não quero. Não é o que eu gosto. Então, eu não vou usar. É isso. É basicamente esse o conceito. As pessoas querem colocar no desenho delas, as pessoas querem fazer fanart do jeito que elas quiserem, pode fazer fanart do caralho que quiserem, mas eu não vou usar essa porra no meu jogo. Porque você não gosta? Porque eu não gosto, ué.
Tá, tem muita gente aqui que pode estar achando que isso aqui é apenas uma frescura dele, ou porque, sei lá, são fanarts que ele não se agrada muito da forma como é feita, e beleza, cada um aqui tem a sua opinião, e cada um aqui pode concordar com o Cellbit ou não. Só que é engraçado que não é isso, né? A internet geralmente, ela não funciona dessa maneira. Às vezes, alguns dos seus seguidores inscritos, ainda mais quando você tem um fandom aqui gigante na internet, que é justamente esse caso do Cellbit, muitas pessoas acabam não concordando com a opinião dele, e são totalmente contraditórias ao que ele acha do certo ou errado. Isso como das pessoas às vezes falha um pouco, na verdade falha drasticamente. Por exemplo, para eles aqui, isso aqui não seria errado, isso aqui seria até uma parada bem lógica e que para agradar os artistas, o Cellbit teria que fazer isso. Eu vi aqui que dentro da comunidade do Cellbit há uma grande divergência nesses assuntos. Muitos aqui não concordam nem com a opinião do criador que eles seguem tanto, sabe? Nesse caso mesmo, eu achei até que queriam cancelar ele, mano. Tipo, eu tô falando do próprio fandom do Cellbit. Parece que dentro da sua própria comunidade as pessoas querem destruir o cara. Óbvio que não é todos, mas você sabe que geralmente críticas é uma parada que muita gente aqui gosta e prefere consumir mais do que algo mais soft. É incrível, mas treta geralmente chama muito mais atenção. Isso aqui é um problema, porque estavam achando até que o Cellbit estava desrespeitando os artistas, as pessoas que gostam de fazer fanarts, ao ele se manifestar e dar sua opinião publicamente sobre isso. Mas todo mundo aqui viu que é totalmente o contrário. A única coisa que ele falou é que não gosta que as pessoas façam desenhos sexualizando o personagem dele, ou ele mesmo, né? Como a gente tava vendo acontecer. E caso você faça alguma fanart de boa, assim, que ele goste e tal, ele não vai usar porque não é o dele, tá ligado? Então a única coisa que você tem que fazer é respeitar a opinião do criador que você segue. Principalmente quando a opinião dele é bem tranquila em relação a isso. Ele não desrespeitou nenhum artista, mano. E a mesma coisa que eu falei antes, eu volto a repetir, cara. Toda essa treta aqui, todo esse burburinho que as pessoas começam a criar dentro do Twitter, dentro da sua própria comunidade, é realmente ridículo. Não tem necessidade nenhuma. Começam a colocar e achar problemas onde não tem. Começam a criar teorias sobre algumas situações que eles acabam vendo e acaba já julgando a pessoa de uma forma muito errada, que pelo fato, se você não perceber, você tá prejudicando diretamente aquele criador de conteúdo que não fez absolutamente nada. Novamente, o Cellbit acaba sendo envolvido em algo que ele não tem nada a ver, que ele não falou nada demais, e a sua opinião sobre essas pessoas que fazem fanarts foi até muito respeitosa. É aquilo que eu falei, mano, por causa da sua própria comunidade. Eu acho que esse é o grande problema pra quem tem, assim, um fandom gigante na internet. Aqui no Brasil, o Cellbit é um desses, como também tem o Dream lá fora, e esses caras que tem esse fandom geralmente acabam se metendo ou acabam colocando ele em tretas aleatórias e fazendo um burburinho tremendo na internet por algo ou por alguma situação que talvez foi tirada de contexto ou que as pessoas mesmo assim dentro do seu próprio fandom acabam julgando de uma forma muito errada. Eu vou falar pra vocês que deve ser uma pressão gigantesca. Eu não tenho ainda esse sentimento de ter um fandom gigante assim perto de mim, mas eu acho que deve ser algo muito complicado e também deve deixar você assim muito, sei lá, cara, cheio de coisas pra fazer ou pensar. Fora que você tem que se policiar muito bem e medir muito bem as palavras que você vai falar pro seu público. Porque mesmo você falando palavras de boas e que não vai afetar a vida de ninguém, ainda assim vai ter um ou outro que vai tirar de contexto e isso acaba te prejudicando diretamente. Com o Cellbit isso já aconteceu várias vezes e eu acho que ainda vai continuar acontecendo, porque uma hora ou outra, mano, as coisas acabam não encaixando, ou uma pessoa acaba vendo uma parada de uma maneira errada, ou outra de uma maneira certa, isso aí acaba virando tretas internas que acabam virando tretas externas, como foi esse caso, justamente quando começou com o seu moderador e depois terminou com o próprio Cellbit. E é realmente, sim, uma parada muito contraditória e complicada ao mesmo tempo. Bom, mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Só quis comentar sobre essa situação envolvendo o Cellbit, que me chamou muita atenção, onde começou com um dos seus moderadores antigos dando retweets em artes adultas dentro do Twitter, onde até envolveu o Cellbit Forever e o seu filho Richarlison. É engraçado isso aqui, mas realmente pode-se dizer sim que é uma parada errada, né? Até porque, como eu disse pra vocês, Richarlison seria o filho deles, que seria uma criança, um de menor, então você dá retweet em algo adulto que envolve alguém de menor, vocês sabem que isso deve significar, né? Mesmo sendo desenho ou não. Depois, por fim, acabou com o próprio Cellbit sendo envolvido nisso tudo de uma forma bem direta, porque aí saíram do desenho e foi pra vida real, cara. Pegaram a imagem do próprio Cellbit lá fazendo essas artes adultas, onde eu tenho certeza que até sua namorada se sentiu incomodada com isso. Enfim, esse é o vídeo, agradeço a todos, abraço e até o próximo.